Olá a todos, bem-vindos a esta videoaula. Nela iremos trabalhar com um problema de engrenagens cilíndricas de dentes retos. Mais especificamente, um problema que envolve correção de engrenagens. Bom, o enunciado desse problema é o seguinte. Para o conjunto de engrenagens 1, 2, especificado nessa figura, especificar o número de dentes, o módulo e as correções necessárias para que a distância entre centros de funcionamento do conjunto seja de 131 mm e para que a relação de transmissão, I12, seja igual a 3,141593, ou seja, igual a π. O conjunto é fabricado com uma cremalheira ferramenta com ângulo de pressão normal α igual a 20 graus. Bom, esse problema é um problema típico que é dado uma distância entre centros, ela é imposta no problema, e nós temos que projetar um conjunto de engrenagens e módulo que satisfaçam exatamente essa distância entre centros, isto é, usando a correção de engrenagens. Ok? Bom, então, inicialmente iremos transcrever, né, os dados desse problema, para podermos resolvê-lo em seguida. Tá? Então, os dados desse problema envolvem basicamente o seguinte. Em primeiro lugar, nós temos que a distância entre centros, que nós vamos usar aqui o termo AW, né? Ele é imposto, essa distância é imposta e vale 131 milímetros. Milímetros, ok? A relação de transmissão I entre 1 e 2, como somente há um conjunto aqui, nós chamaremos especificamente de I, ela é igual a π, ou seja, 3,141593, né? E a ferramenta que estamos utilizando neste problema é uma cremalheira ferramenta que tem um ângulo de pressão de 20 graus, ou seja, esse será também o ângulo de pressão do conjunto de engrenagens. Ok? Bom, então para resolvermos esse problema, né, nós vamos ter então que inicialmente, né, definir o número de dentes Z1 e Z2, o módulo, distância entre centros de projeto, enfim, correção, enfim, uma série de itens, né, necessários à solução desse problema. Bom, para começarmos então, vamos passar então para o cálculo do número de dentes, né? Essa geralmente é a primeira etapa que nós realizamos no projeto cinemático de engrenagens, né? E basicamente a escolha do número de dentes é feita por tentativa, né? De modo que a gente consiga obter a melhor relação de transmissão possível, né? E geralmente para fazermos isso nós desenvolvemos uma tabela como essa aqui, onde nós colocamos aqui Z1, a relação de transmissão, e aqui Z2, né, que é igual a I vezes Z1. E vamos especificar, eu já coloquei aqui, para facilitar a resolução do problema, eu já coloquei aqui vários possíveis casos para Z1, né, e vamos avaliar, né, qual dessas situações é a mais interessante. Tá? Então, nessa solução, nós vamos fazer sempre o seguinte, né? A nossa relação de transmissão é π, ou seja, 3,14. Então, o que nós vamos fazer para todos os casos é multiplicar o número Z1 pela relação de transmissão e vamos avaliar qual é o número de dentes da roda motora, o Z2, ok? E vamos tentar escolher um Z2 que seja o mais próximo possível de um número inteiro, ou seja, se isso acontecer, é consequência de que a relação de transmissão vai ser próxima do valor que eu estou que está sendo exigido no problema. Tá? Então, em primeiro lugar, se nós fizermos 17 vezes π, 17 vezes 3,14, o primeiro cálculo que nós vamos ter aqui é 53, né, 53,41. Ok? Se nós pegarmos 18 vezes 3,14, teremos 56,55 dentes. Né? Se nós fizermos 19 vezes π, teremos 59
61,69. Vejo que cada um desses números aqui está ainda distante de um número inteiro, né? Se nós pegarmos 20 vezes π, teremos 62,83. Veja que esse número ficou mais próximo do número inteiro, 63. Se nós pegarmos 21 vezes π, isso nos dá 65,97. Opa, esse talvez seja uma solução do problema. Veja que 65,97 é aproximadamente igual a 66. Então é uma possível solução do problema. Vamos testar outros dentes para ver se nós conseguimos um valor mais próximo possível. Tá? 22 dentes vezes π dá 69,12. 23 vezes π, isso nos dá 72,26. Né? 26. Se nós pegarmos lá em cima 24 vezes π, isso nos dá 75,40, né? Se nós pegarmos 25 vezes o π, isso nos dá 78,54. Se nós pegarmos 26 vezes o π, isso dá 81,68. 27 vezes o π, 84,82. 28 vezes o π dá 87,96. E 29 vezes o π dá 91,11. 91,11. Vejam que eu poderia continuar, né, e obter uma série de outros elementos. Mas vejam que nós já tivemos dois números aqui, ó. O 28 e o 28, Z128, vai nos dar um número inteiro aproximado de 88. Né? Vamos colocar aqui. Né? Vejam que essa condição, eu estou próximo do número inteiro, que é o 88. Vou colocar aqui 88. Né? E se nós olharmos aqui no 21, né, isso nos dá 21 e 66, mais ou menos aqui 66, ó, o número inteiro mais próximo, 66. Então seriam duas soluções possíveis para esse nosso problema. Se nós escolhermos 66 e 21, eu tenho uma relação de transmissão próximo a π, no entanto não vai ser igual a π mais, né? Ou se eu usar 88 e 28, também vou ter uma relação de transmissão igual a π, mas não mais exatamente igual a π, tá? Preferencialmente vamos escolher engrenagens com números menores de dentes, né? Isso diminui o tamanho da transmissão. Então, nesse caso, vamos preferir aqui em usar, né, nessa condição, Z1. Vamos usar aqui Z1 igual a 21 dentes. 21 dentes. E também, não, nesse caso, então, Z2 igual a 66 dentes. Né? Então, isso, a princípio, seria uma boa solução para esse nosso problema. Ok? Z1 igual a 21 dentes e Z2 igual a 66 dentes. Bom, uma vez que nós calculamos Z1 e Z2, né, a próxima etapa, então, desse problema, no caso, né, especificamente, seria, a partir do Z1 e Z2, tentar definir um módulo, né, mais próximo possível do módulo que eu preciso para este problema, ok? Então aqui nós vamos fazer um exercício e vamos tentar, né, então, agora nessa continuação, tentar escolher qual é o módulo desse problema. E para isso, então, na determinação do módulo, nós vamos utilizar essa expressão. A distância entre centros de funcionamento, o W aqui representa funcionamento, ela é igual ao módulo que multiplica Z1 mais Z2 sobre 2. Ou seja, se nós isolarmos o módulo, módulo igual a W vezes 2 sobre Z1 mais Z2. Então, nesse nosso caso, como nós já determinamos Z1 e Z2, ó, vejam, a nossa distância entre centros imposta no problema, né, é a W igual a 131 milímetros, ok? E como nós calculamos Z1 e Z2 anteriormente, então se nós pegarmos aqui, ó, colocarmos aqui 131 milímetros, né? O nosso Z1 nós já calculamos, foi 21 dentes. Z1 igual a 21 dentes. E Z2, né,
igual a 66 dentes, tá? Z1 e Z2, ok? Então, se nós fizermos esse cálculo, né, nós vamos chegar então que o módulo é igual a 131 milímetros vezes 2 dividido por 21 mais 66, ok? Essa conta, então, se nós fizermos essa conta, né, nós vamos verificar por essa conta que o módulo, então, né, esse resultado aqui, vai dar, então, o valor de M igual a 3,0115 milímetros. Ok? Então, esse seria o módulo então, dessa engrenagem, para que a distância entre centros desse exatamente 131 milímetros. Bom, esse módulo não existe normalizado. Possivelmente aqui eu vou encontrar o módulo 3 normalizado, ou o módulo 3,25 ou 3,5. Né? Depende do número de ferramentas disponíveis que a gente pode ter. Tá? Então, nesse caso, o módulo mais próximo, né, vai ser 3. Então, nós temos que, no item seguinte, fazer a normatização do módulo. Ou seja, escolher qual vai ser o módulo normatizado. Né? E no nosso caso, então, o mais próximo possível de 3,015 vai ser o módulo igual a 3,00 milímetro. Né? E geralmente para esse módulo nós damos o nome aqui de MN, módulo normatizado, tá? Ok? Bom, então já temos Z1, Z2, já temos o módulo, né? Como o módulo não deu exato nesse primeiro cálculo, nós tivemos que arredondar para um normatizado. Possivelmente, então, agora, a nossa distância entre centros de projeto vai sofrer uma pequena alteração. Ela não vai ser igual a 131 milímetros, e sim vai ser um pouco diferente. Então, na próxima etapa, vamos passar para o cálculo da distância entre centros de projeto. A fórmula da distância entre centros de projeto é essa. O A, geralmente o termo A, ele se refere então à distância entre centros de projeto. Ele é igual ao módulo, né? No nosso caso agora, ele vai ser o módulo normatizado, MN, porque eu já normatizei ele, que multiplica Z mais 2 sobre 2. A mesma forma de antes, que nós usamos para calcular o módulo. Né? Então, no nosso caso agora, como o nosso módulo é 3 milímetros, 3,00 milímetros, e Z1 igual a 21, Z2 é 66 dentes, 66 dentes, né? Dividido por 2, isso nos dá a nossa distância entre centros de projeto, o A, que vai ser igual a 130,50 milímetros. Então, observem, né, pessoal, que usando o nó normatizado eu conseguiria uma distância entre centros de 130,5 milímetros. Né? No entanto, o nosso problema exige, né, uma distância entre centros de 131 milímetros. Ok? Essa vai ser a etapa seguinte. Né? Nós vamos usar a correção, né, para poder chegar a essa distância entre centros de 131 milímetros. Bom, executado então essa etapa, né, nós temos que realizar o cálculo do ângulo de pressão de funcionamento ΔW. Ele vai ser necessário posteriormente para nós calcularmos, né, qual é o índice de correção necessário para esse conjunto de engrenagens, para que a gente consiga chegar na distância entre centros. Né, nós precisamos, né, do AW de 131 milímetros. Né, então, qual vai ser a correção para isso? Então, vamos calcular o ângulo de pressão de funcionamento ΔW. Só para lembrar que o W é work, né, trabalho, distância entre centros de trabalho. Para isso vamos usar essa fórmula, A vezes cosseno de alfa igual a AW vezes cosseno de alfa W. Essa fórmula, né, nos permitirá então definirmos o ângulo ΔW. Bom, nosso ângulo de pressão, nossa distância entre centros de projeto, 130,5.
Então vamos utilizar aqui a distância de 130,5 milímetros, que é esse valor aqui, né? Vezes cosseno de alfa, que é 20 graus, cosseno de 20 graus, é igual a AW, então que vai ser os 131 milímetros, vezes cosseno de alfa W. Nessa expressão, então, nós verificamos que a nossa variável aqui é o alfa W. E se nós colocarmos tudo isso em evidência, né, então vamos colocar aqui cosseno de alfa W é igual, né, a 130,5 vezes cosseno de 20 graus, aqui a unidade é milímetro, né, dividido pela unidade que é 131,0 milímetros também, corta, nos dá então o valor de cosseno de alfa W, ou seja, alfa W, né, vai ser o inverso disso. Calculando então o inverso de cosseno, né, chegamos que o nosso alfa W ele vai valer 20,592 graus. Então, esse resultado será utilizado na sequência para calcularmos então o índice de correção. Bom, se nós sabemos o alfa W agora, né, vamos para a próxima etapa, que será calcular a evolvente de alfa W e a evolvente de alfa. Para isso, nós vamos utilizar sempre a expressão evolvente de alfa igual a tangente de alfa menos alfa radianos. Aqui no caso eu já transcrevi a equação da evolvente de alfa W, que é igual a tangente de alfa W menos alfa W em radianos. Ou seja, né, no nosso caso, como estou calculando aqui inicialmente a evolvente de alfa W, nós vamos ter o seguinte, ó, evolvente de alfa W, que é 20,592 graus, né, vou botar aqui alfa W, é igual tangente de 20,592 graus menos o alfa W em radianos, que é, para transformar em radianos, né, nós vamos pegar o ângulo em graus, 592 em graus, multiplicar por 2π e dividir tudo isso por 360 graus, né? Então, aqui é graus, graus, né? Fica em radianos. Isso, então, transforma toda a expressão em radianos, certo? Bom, se nós fizermos, então, esse cálculo, tangente de 20,592 menos isso vezes 2π sobre 360, vai nos dar aqui o valor da evolvente de alfa W, ele vai ser igual a esse aqui, 0,01631,881. É importante colocar isso na memória da calculadora, né, para a gente possa usar todos os valores depois da vírgula na hora de fazer o cálculo final. E da mesma forma, né, nós temos que também calcular a evolvente de 20 graus. Evolvente de alfa, que vai ser igual a tangente de alfa menos alfa em radiano. O ângulo de pressão da nossa ferramenta é 20 graus. Então, a evolvente de alfa igual a 20 graus é a tangente de 20 graus menos 20 graus vezes 2π, né, sobre 360, que nos transforma de graus para radiano. Esse valor é o que vai nos dar em radiano. E se nós fizermos esse cálculo, tangente de 20 menos 20 vezes 2π sobre 360, vai nos dar que a evolvente de alfa, que é igual a 20 graus, vai ser igual a 0, também vou colocar aqui 0,01490,438, certo? Esses então são os dois valores que nós vamos ocupar logo à frente para determinarmos o índice de correção necessário para o conjunto operar em 131 milímetros. Bom,
Feito isso, vamos para o cálculo do índice de correção do conjunto. Esse índice de correção x1 e x1 mais x2, ele é calculado por essa expressão, x1 mais x2 igual a z1 mais z2, que multiplica evolvente de alfa w menos evolvente de alfa, sobre 2 tangente de alfa. Né? Essa é a expressão que permite fazer o cálculo do índice de correção x1 mais x2. Então, nesse caso, né, vamos colocar aqui os resultados que nós já obtemos no nosso problema. Então, no nosso caso, x1 mais x2, que é o índice de correção, ele é igual, em primeiro lugar, z1 mais z2 é 21 dentes mais 66 dentes, que multiplica evolvente de alfa w. Calculamos anteriormente a evolvente de alfa w, né? Tá aqui ela, né? 0, vamos transcrever aqui o resultado, 0,01631,881 menos a evolvente de alfa w, tá aqui ela, vou deixar aqui do ladinho, opa, aqui assim, tá aqui ela, 0,01490, né? Vou colocar aqui então novamente, 0,01490, 438. Estou imaginando aqui todas as casas da calculadora. Dividido por, né, tudo isso então, dividido por 2 vezes tangente, né, de 20 graus. Isso então nos permite, se nós fizermos esse cálculo, nós vamos obter o seguinte resultado. x1 mais x2, o índice total de correção, ele vai ser igual a 0,1690. Ou seja, se nós tivermos esse índice de correção, né, com esse índice de correção nós conseguimos então chegar na distância entre centros de 100 mm. Ou seja, é claro, esse é o índice total. Por exemplo, nós poderíamos arbitrar, nesse caso, x1 com uma correção então positiva de mais 0,1690, aproximadamente igual a 0,17, e o x2 igual a 0, sem correção. Então, se nós colocarmos uma correção de, vou colocar aqui, aproximadamente 0,17 positivo, né? Se nós conseguirmos uma correção de 0,17 positiva no pinhão, né, nós vamos aumentar a distância entre centros em funcionamento, né, e chegarmos à distância de 131 milímetros. Ok? Isso então é um caso, né? Na realidade, existem critérios mais específicos da ISO que permitem distribuir o valor de x1 mais x2, um valor para o x1 e x2 diferente desse. Mas nesse exemplo nós estamos simplificando, né? Por exemplo, e adotando o x1 mais 0,17 e x2 igual a 0, sem correção. Bom, então chegamos a esse resultado para x1 e x2. Bom, temos ainda que fazer outra verificação. Geralmente quando a gente faz correção dos dentes, né? Como resultado então deste cálculo, temos que o índice de correção x1 para a engrenagem motora será mais 0,17 e o índice de correção x2 para a engrenagem movida igual a 0. Essa foi uma forma simples de abordar o índice de correção para qual engrenagem exatamente vai o total do x1 mais x2, mas há outros métodos como fornecidos pela ISO que permitem realmente fornecer um valor percentual desse valor para o x1 e um valor dele para o x2. Tá? Okay? Aqui como objetivo é outro, né? Nós deixamos então desta forma aqui, mas um resultado mais simples. Bom, uma vez que há uma correção na engrenagem motora ou movida, né, é necessário nós calcularmos então, verificarmos se é necessário rebaixamento do dente ou não. Então, na sequência do cálculo, né, nós temos que fazer uma verificação quanto à necessidade de rebaixamento do dente. E a fim de satisfazer essa condição de folga no fundo do dente, né, deve-se ter a seguinte condição para que não haja rebaixamento.
o AW menos A, distância entre centros de funcionamento menos de projeto, tem que ser maior ou igual a x1 mais x2 vezes o módulo. Como no nosso caso, o nosso AW é 131, o A é 130, né? E x1 mais x2 é 0,17 vezes o módulo 3, observem que essa condição aqui, ó, se nós colocarmos os valores, fazemos essa subtração e essa multiplicação, aqui nós teremos nesse lado 0,5 e nesse lado 0,5713, né? Vemos que basicamente esse lado é um pouquinho maior do que esse. Então a condição não foi satisfeita e é necessário rebaixar o dente da engrenagem, ok? E para finalizarmos então esse cálculo, como é necessário fazer o rebaixamento do dente, o último o último item desse problema será fazer então calcular o índice de rebaixamento do dente. Esse índice ele é calculado pela expressão x1 mais x2 menos AW menos A dividido pelo módulo, né? Como nós temos então que o nosso x1 mais x2 ele vale aproximadamente então 0,169, adotando aqui, né? Menos AW 131 menos A 130,5 dividido pelo módulo que é 3, né? Se nós fizermos esse cálculo, vamos verificar que esse índice de rebaixamento, K, dará então 0,002378. Então esse é o índice que deve ser usado no rebaixamento dos dentes, tá? Como nós temos que o módulo é 3 milímetros, né? O rebaixamento em milímetros é igual ao K vezes o módulo da nossa engrenagem, K vezes M. Esse então nos dá o rebaixamento em milímetros. No nosso caso então, 0,002378 vezes 3, né, milímetros, que é o módulo da engrenagem, nos dará então que o rebaixamento em milímetros será de 0,0071 milímetros, ou seja, muito pequeno, praticamente, né, muito pequeno para a nossa engrenagem. Esse valor deu um valor muito pequeno, ou seja, o K deu um valor já pequeno, como consequência o KM também, né? Porque a diferença, né, que nós observamos antes naquela condição de rebaixamento, né, foi muito pequeno. Está lá na terceira casa após a vírgula, né, a diferença do 0,5 para o 0,507. Se essa diferença for maior, isso acarretará um rebaixamento maior ainda. No nosso caso aqui, então, nesse exemplo, praticamente insignificante, né? Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês nessa videoaula, né? Espero que tenham gostado. Abraço a todos.